Peço a atenção de todos para o início da cerimônia. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Penápolis, sediada no prédio Vereador Nicolau Abramides, e que hoje tem a honra de realizar na Sala Pereira Filho a entrega da Medalha Rui Barbosa ao advogado Jarbas Leal Marques da Silva. A homenagem ocorre num reconhecimento e valorização à notável atuação na área do direito. Nesse instante, convido a adentrar ao plenário e tomar assento junto à mesa de honra o presidente da Câmara Municipal, Rubens de Médici Ito Bertolini. Convido o vereador Adalgiso do Nascimento. Convido o vereador Carlos Alberto Soares da Silva. Convido o vereador Evandro Tervedo Novaes. Convido o vereador Reginaldo Sacomani. Convido o vereador Francisco José Mendes. Convido a vereadora Esther Maria Cesalpino Mioto. Convido o vereador Rodolfo Valadão Ambrósio. Para compor a mesa de honra, convido o secretário municipal de esportes, Paulo Henrique Sanches, que representa nessa ocasião o vice-prefeito em exercício, Carlos Alberto Feltrin. Convido o presidente da subseção da OAB de Penápolis, Gustavo Raimundo. Convido o conselheiro seccional da OAB de São Paulo, João Carlos Risoli, que representa nessa ocasião o presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa. Dando continuidade, peço, por gentileza, que os presentes fiquem de pé. Convido os vereadores Rodolfo Valadão Ambrósio e Esther Cesalpino Mioto a recepcionarem o primeiro ganhador da Medalha Rui Barbosa em Penápolis, Jarbas Leal Marques da Silva. Muito obrigado pela gentileza de todos. Podem se acomodar. A Medalha Rui Barbosa foi instituída através do Decreto Legislativo número 161 de 2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Rubens de Médici Ito Bertolini. A indicação para o recebimento da homenagem anualmente ocorre pela subseção da OAB de Penápolis. Jarbas Leal Marques da Silva é o primeiro contemplado.
Lembramos que esta solenidade tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 14 da TV a cabo, também pelo site www.câmaradepenápolis.com.br, Facebook Câmara de Penápolis e YouTube Câmara de Penápolis. O nosso protocolo registra a presença do seu Fez Raal, ex-vereador nessa Câmara Municipal na década de 50. Representando a loja maçônica Estrela Noroeste do Brasil, o senhor Francisco Sérgio de Brito, e também a senhora Isabel Cristina Biguete Brito, presidente do Departamento Feminino da loja maçônica Estrela Noroeste do Brasil. Nesse momento, para a abertura oficial da solenidade, está com a palavra o presidente da Câmara Municipal, Rubinho Bertolini. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, convidados, presentes, aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Cumprimentar também aqui a mesa diretora, Dr. Jabas homenageado, presidente da subseção de Penápolis, Dr. Gustavo, também conosco o Paulo, secretário de Esporte, representando hoje o vice-prefeito em exercício, Feltrin, também o conselheiro representando conselheiro João Risólio, representando o presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Sob a proteção de Deus, em nome do povo penapolense, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Rui Barbosa ao advogado Jarbas Leal Marques da Silva. De pé e voltados para as nossas bandeiras, cantemos o hino nacional brasileiro. Pirangas marcem plácidas e povero cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança permanece. Se teu formoso céu de sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bello, forte, impavido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil estudas, pátria amada, dos filhos desses homens mais gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em verso esplêndido, ao som do mar e luz do céu profundo, fulgura sol Brasil, florão da América, iluminado sol do todo mundo. Do que a terra mais caída, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, claro que estendas estrelado, eu digo verde ouro dessa flâmula, mas no futuro glória
ma serghis da giustizia clava forgi, verás che un figlio te una voce alluta, mentemi che ci adora proprio amor ci verrà adorata, entro tras miles tu Brasil, oh Padre amada, los filhos desses horas mais em ti, Padre amada Brasil. Na sequência, para a apresentação do ganhador da medalha Rui Barbosa, ao advogado Jarbas Leal Marques da Silva, convido o mestre de cerimônia da Câmara Municipal, o senhor Ricardo Alves. Jarbas Leal Marques da Silva é natural da Bahia. Chegou a Penápolis ainda criança e logo começou a trabalhar. Conciliou carreira como funcionário de banco público com sua formação em direito. Tornou-se um dos advogados mais respeitados, especialmente pelo seu perfil de ética. Vamos ver por um vídeo. Filho do sargento do Exército, José Marques da Silva, e da professora Amélia Leal da Silva, Jarbas Leal Marques da Silva nasceu dia 31 de maio de 1944 em Feira de Santana, na Bahia. Possui 2 irmãos, Lédina e Jackson. Eu nasci em Feira de Santana, no estado da Bahia. Era uma cidade muito pequenininha, uma rua ou outra de paralelepípedo. Não tinha água encanada, não tinha esgoto. 1944 isso, né? E interessante que passava na rua um senhor com um jeguinho, e nesse jeguinho ele colocava uns objetos com água, ele chamava aguadeiro. Então era a água que a gente comprava e bebia, era esse tipo de água, dos aguadeiros. 1944. Meu pai era sargento do tiro de guerra na Bahia. Tinha sido sargento do tiro de guerra em Pernambuco, Sergipe, e ele era sergipano. Jarbas e família chegaram a Penápolis em 1950, com a transferência de seu pai para o tiro de guerra local. Meu pai era o sargento do tiro de guerra, foi acho que o primeiro ou segundo sargento do tiro de guerra aqui. Se não me falha a memória, era TG-35. E minha mãe era professora primária. Interessante que a minha mãe, quando eu conversava, eu dizia, nós vai lá, mãe? Minha mãe falava, nós vai lá não, meu filho, nós iremos lá. E foi assim que eu fui criado. Por isso que esse direito, o direito para mim, é muito português, é muita literatura, muita escrita. Então eu já tinha esse tino para direito. Aos 9 anos de vida, Jarbas começou a trabalhar como engraxate em Penápolis. O meu pai era sargento do tiro e incutia na gente, nos filhos, aquele sentimento de patriotismo, de retidão de caráter, trabalho. E naquela época, Penápolis, 1950, 52, 53, 54, eu resolvi trabalhar. Falei para o meu pai e para minha mãe, vou ser engraxate, porque naquela época ser engraxate era bacana. A molecada saía. Eu mesmo fiz minha caixa de engraxate. Minha mãe não gostou muito não, porque achou que eu não devia trabalhar com isso, mas meu pai me incentivou. Ele falou, não, vai trabalhar assim de engraxate, sim. Começa a vida assim. E eu comecei a minha vida assim, como engraxate. Jarbas foi funcionário na função de frentista da Penápolis Autopeças, antiga Volkswagen, quando tinha 18 anos.
Formou-se professor de Ciências Físicas e Biológicas pela FUNEP e de Biologia com licenciatura plena pela Faculdade Auxilium de Linz. Casou-se com Noêmia em 16 de dezembro de 1963, tendo 3 filhos, Jarbas, Janaína e Renata. Construiu grande carreira na área pública com aprovação em concursos públicos. Foi funcionário do Posto Fiscal e por quase 30 anos dedicou-se ao Banco do Brasil. Jarbas decidiu buscar formação em Direito em 1975, iniciando o curso pela Faculdade Toledo de Araçatuba. O direito já era para mim uma coisa muito interessante. Eu despertei para o direito por causa de 2 situações. Primeiro, que eu fui criado no regime militar. E segundo, que eu precisava ver o outro lado do regime militar, a área civil. Porque você conviver no regime militar é uma coisa, a área civil é outro mundo, é um universo. E o direito é que me instruía a persegui-lo. Por isso que em 1975 eu trabalhava no Banco do Brasil, em Penápolis, já tinha trabalhado em São Paulo. Em 1975 eu fiz o vestibular para Direito, em Araçatuba, na Toledo. Fiz um ano, praticamente um ano. Aí o banco me transferiu para a Bahia, para o sul da Bahia, cidade de Itambé, perto de Vitória da Conquista, região de exportação de cacau. Era tudo que eu queria também, esse tipo de coisa de direito, né? Que você vê dentro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi uma universidade, foi aí que eu aprendi mais. Aliás, eu aprendi mais dentro do Banco do Brasil Direito do que propriamente na faculdade. Num cenário de transferências de seu trabalho para outras cidades, como funcionário do Banco do Brasil, Jarbas busca alternativas para a continuidade do seu projeto de ser advogado. Eu estava trabalhando no Banco do Brasil em Ribeirão Bonito e resolvi, São Carlos, uma cidade próxima de 20 minutos, tem o curso de Direito lá. E eu resolvi fazer então o vestibular. Como o Banco do Brasil me dava muita condição de estudo, eu não precisava estudar apostila nem nada. Então, passei em 5º lugar no vestibular da Faculdade de São Carlos. E estudei de 85 a 87. Foi em 87 que eu voltei para Penápolis, com 2 anos de Direito da Faculdade de São Carlos. Aí eu me matriculei aqui na Toledo e terminei em 89 o Direito. Só que aí já comecei a advogar em 1990. 90 sem carteira, né, como estagiário, em 1991 já com a carteira da OAB. Na linha do direito, no trabalho do direito, eu sempre gostei do direito civil. Eu sempre achei, pode ser que tenha alguém que não goste do que eu vou dizer, mas sempre achei que o direito penal é uma caixinha quadrada, é um cubo. E todo o direito penal está dentro desse cubo. Então é simples você trabalhar com direito penal. Agora o direito civil é um universo. Você tem que criar, como falava o saudoso Dr. Braulio Samarco, direito civil, no direito civil você cria. Você que estabelece as normas que vão fazer com que o indivíduo, o cidadão, exerça o seu direito e pratique as suas obrigações. Então, o direito civil é um universo, é por isso que eu adoro o direito civil. No exercício do direito, Jarbas dedicou-se por vários anos no atendimento a pessoas carentes, através de convênio entre a OAB e o governo estadual. Na verdade, o direito para mim é lindo demais. E como eu tenho meu sustento como aposentado do banco, né? Eu não precisaria ganhar dinheiro com direito. E a minha intenção, o meu objetivo foi sempre trabalhar com as pessoas carentes. Exatamente por isso. Então eu me filiei à assistência judiciária do convênio que existe entre a OAB São Paulo e o governo do estado de São Paulo.
pelo qual advogados são colocados à disposição das pessoas carentes para defender seus direitos na justiça. Eu trabalhei desde 1991 até agora, praticamente o ano passado, retrasado, com essa assistência judiciária. Muita gente passou aqui pelo meu escritório, fiz muito divórcio, muita separação judicial, que antigamente se chamava assim, cobrei e ajudei a pagar muita pensão alimentícia, fiz muito inventário e, na verdade, muita coisa a gente criou no direito. Por quê? Justamente porque o direito civil é um universo e não existe uma fixação do direito para o cidadão. O cidadão evolui, a sociedade evolui. E quanto mais você evolui, você vai mudando as normas do direito. Antigamente, por exemplo, era proibido andar de biquíni na praia. Em 1920 você não podia tomar banho de biquíni numa praia. Hoje em dia tem até campo de nudismo. Então tudo muda, tudo evolui. E o direito evolui assim, com o cidadão. Jarbas presidiu a subseção da OAB de Penápolis no triênio 98-2000, período em que contribuiu de forma notável para grandes avanços. Durante o período que fui presidente da OAB, junto com a minha diretoria, que trabalhou muito bem comigo, 1998, 99 e 2000, nós criamos em Penápolis já um sistema que já existia no estado de São Paulo, que é OAB vai à escola, que se traduz em colocar advogados da comarca nas escolas estaduais da comarca para ensinar às crianças e aos adolescentes os seus direitos, as suas obrigações, através da Constituição e dos códigos de civil, penal, etc. Todo o sistema de assistência judiciária às pessoas carentes foi por nós reformulado em 1998. Esse sistema que vigora até hoje é muito interessante. Naquela época, as comarcas vizinhas mandavam funcionários para vir fazer estágio aqui com a gente, para aprender como é que se trabalhava com assistência judiciária aos carentes. E esse foi um orgulho para nós, para a comarca de Penápolis, né? Além disso, nós criamos junto com o Lorival Ferreira Mendes, que é o famoso Pituca, que era locutor de rádio em Penápolis, nós criamos com ele toda segunda-feira à noite, das 8 às 10, um programa em que 3, 4, 5 advogados ficavam à disposição do público da comarca e as pessoas faziam perguntas e os advogados prestavam informações sobre os seus direitos e obrigações. Outra coisa que nós conseguimos também com a nossa diretoria e os nossos funcionários da OAB foi a criação da 4ª Vara e da 5ª Vara judiciais em Penápolis, que precisava, cada juiz era um volume tremendo de processo. E nós conseguimos juntar as forças civis da cidade, prefeituras da comarca, instituições como, por exemplo, rural, como é que chama? Um sindicato rural, escolas, diretores de escola, prefeitos. Levamos todo mundo para São Paulo e lá criamos, juntamente com a OAB de São Paulo, estadual, conseguimos criar com esse povo todo, não nós só, as 4ª e 5ª varas. A 4ª vara já foi instalada por outra diretoria da OAB, restando agora instalar a 5ª vara. Jarbas foi membro efetivo e relator do Tribunal de Ética da OAB pela 11ª Turma da região de São José do Rio Preto, entre fevereiro de 2004 a novembro de 2008, quando passou a exercer a mesma função, sem remuneração, pela 21ª Turma do Tribunal de Araçatuba, onde permanece. O advogado Dr. Jarbas, mais conhecido como Jarbinha, certo? Para nós que somos colegas dele de profissão. O Jarbas é admirável como pessoa, como um profissional, sempre está disponível para nos ajudar em todos os momentos, principalmente para aqueles profissionais que estão no começo da sua carreira. Ele nunca sabe dizer não, ele sempre
consegue arrumar um pedacinho na agenda dele para atender a todos. E eu falo menino porque quem conhece o Jarbas sabe do menino que tem dentro dele, esse menino especial que cativa todo mundo que o conhece, né? E eu resolvi, assim, eu pensei em uma série de coisas para falar sobre ele, mas eu acho que o mais importante que eu tenho para falar para o Jarbas é que eu sou grata. Eu tenho uma gratidão enorme por ele. Quando eu me formei, recém-formada, eu ia ao escritório dele quase todos os dias. Porque, Jarbas, como é que eu faço isso? Jarbas, como é que eu faço aquilo? Aí no final ele, o Nivaldo Gimenez e o Marcos Boni falaram assim, gente, essa moça vem todo dia aqui, né? Vamos convidar para vir para o escritório. E eu acabei indo trabalhar com eles. E lá se foram 20 anos. Né? São 20 anos de trabalho, 20 anos de amizade e o que eu sou hoje como profissional eu devo muito a eles. Ao Jarbas em especial, por ele ser um amigo assim, que me socorreu em muitas horas difíceis, é meu amigo confidente, é aquele amigo que eu sei que eu posso contar na hora que eu preciso muito. Ele é um amigo carinhoso, um amigo atencioso, um amigo que liga no aniversário, que sabe o aniversário dos meus filhos, sabe aquele amigo? Então, o que eu tenho para falar do Jarbas é obrigada, obrigada e obrigada. O Jarbas, ele é um advogado que sempre procura ajudar todo mundo. Ele nunca falou não para ninguém, nunca fala não para ninguém. Ele sempre está disponível para todo mundo e principalmente quem tem problema assim, de advogados que são denunciados na comissão de ética, ele procura orientar, ele sempre procura fazer o máximo possível para ajudar sempre esses advogados. E não é à toa assim, né, que ele faz parte da comissão da ética e faz anos que ele faz parte. Inclusive ele já foi até homenageado por ser relator da comissão de ética. Falar do Jarbas, para alguém poderia dizer assim, é muito fácil falar do Jarbas. Mas eu digo que não, falar do Jarbas é muito difícil, porque o Jarbas ele tem tantas qualidades que se nós formos enumerá-las, nós podemos cometer o erro de esquecer algumas. Eu vou citar aqui 3 vertentes. O Jarbas amigo, o nome dele já diz, Jarbas Leal Marques da Silva, né? É um amigo que é leal e que marca muito todos os amigos com que ele tem relacionamento. Então, através do seu exemplo como pai de família, como marido, como amigo mesmo, é uma pessoa que a gente só tem elogios para dar, é um exemplo de vida, mesmo porque ele aprendeu a dizer para os seus problemas que tem um grande Deus, e a gente vendo isso aprende também. Uma segunda vertente seria o nosso relacionamento enquanto irmãos de maçonaria. O Jarbas, quando eu entrei na maçonaria, já estava lá e me mostrou o lado de suas virtudes, né? E me recebeu de braços abertos, assim como os outros irmãos, mas ele foi de uma forma peculiar. Depois, uma terceira vertente seria a de colega do Banco do Brasil. Quando eu entrei no Banco do Brasil, o Jarbas já era funcionário também e já se destacava enquanto funcionário, foi transferido para Bahia. Lá em Bahia fundou a ABBs e agências e tal, voltou para Penápolis e se aposentou. E por fim, como advogado, né, tive a oportunidade de ser seu colega e sou seu colega advogado. E hoje eu vejo essa homenagem com muita alegria. Primeiro, parabenizando ao autor desse projeto, né, que é o Rubinho, e a diretoria da OAB também, que indicou o Jarbas para receber. Nada melhor. Eu sei que existe alguém que poderia receber, né, também essa comenda, mas essa pessoa que a gente indicaria não está mais no nosso meio e, por sinal, até emprestou seu nome para a medalha, que é Rui Barbosa. Então, para o Jarbas está em boas mãos. Meu pai, como advogado, eu percebo assim que ele sempre quis, né, essa profissão, sempre gostou, né? Foi por amor mesmo que ele fez a advocacia. Então, sempre prestativo com os clientes, né? Sempre procurando
defender com amor, com dedicação. Meu pai ama a advocacia e muito. O meu pai, como advogado, eu o vejo como uma pessoa realizada. Desde que a gente se conhece por gente, nós filhos, né? Nós conhecíamos o desejo dele em vir a ser advogado. Era um sonho, e tanto que em todos os lugares onde a gente morou, os municípios onde a gente esteve, ele sempre se empenhou em estar cursando o direito e não ser simplesmente um advogado. O sonho dele era lutar pelas causas sociais, né? Então, vejo nele a realização, um homem realizado, com um sonho que ele tinha outrora cumprido, muito bem cumprido, né? E vejo nele uma pessoa feliz, uma pessoa que sentiu que fez o seu papel como cidadão, como pessoa, fazendo aquilo que mais amava e que mais ama, né? Porque ele ainda o exerce, né? Ele ainda trabalha como advogado. Em junho de 2018, Jarbas recebeu homenagem como ilustre advogado pela OAB de São Paulo, pelo trabalho como relator do Tribunal de Ética. Também em 2018, Dr. Jarbas Leal Marques da Silva, que já foi vendedor de livros de porta em porta em São Paulo e paraquedista, torna-se o primeiro advogado a receber a medalha Rui Barbosa em Penápolis. A você, meu querido amigo, Dr. Jarbas, eu entendo que você é um notório vencedor, merecedor desta honraria, da medalha de Rui Barbosa. Eu, minha família e com certeza colegas advogados, serventuários, promotores de justiça, juízes de direito, todos somos muito gratos por sua existência e somos muito felizes por sua amizade. Jarbas, gostaria de desejar a você, certo? Toda felicidade, os meus parabéns. Homenagem mais do que justa essa que está sendo dirigida a você nesse momento. Jarbas, parabéns para você. Fico feliz fazendo parte dessa sua homenagem. Você merece isso e muitas outras mais homenagens, que você é o melhor advogado que eu conheço e o melhor amigo que eu poderia ter. Parabéns, Jarbas. Continue sendo esse cara que você é, esse profissional exemplar, amigo e companheiro de todas as horas. Jarbas, meu querido irmão, estou muito feliz pela homenagem você da terra conterrâneo de Rui Barbosa, da terra de Maria Chica, merecendo um destaque tão importante dentre muitos advogados de Penápolis e da região. Parabéns! Você deve se lembrar, você estará se lembrando do que o nosso avô disse quando você era criança ainda. Este meu neto vai ser um grande advogado. E isso está se confirmando. Você está se destacando merecidamente pela sua sabedoria e nobreza de caráter. Estou muito orgulhosa de você. Um abraço de felicidade e de alegria. Eu fico muito orgulhoso do recebimento do convite para participar da homenagem ao Dr. Jarbas Leal Marques da Silva. E também fico triste, ao mesmo tempo, em não poder estar pessoalmente aí na ilustre Câmara Municipal de Penápolis, que lhe faz a merecida honraria. O Dr. Jarbas é o tipo de pessoa que gostaria de encontrar todo dia e dar um abraço. É pessoa de bem, como profissional, advogado, sempre se pautou em seu trabalho com ética, zelo e muita presteza. O seu patronímico Leal, ele realmente o honra. Presidiu a subseção da OAB em Penápolis, foi diretor regional da OAB, me lembro bem,
em processos disciplinares, sempre agindo com imparcialidade. Nesse corpo físico pequeno e efêmero, na verdade se constitui uma alma gigante e uma bondade que transborda e contagia. Dr. Jarbas é dotado de uma educação e de uma urbanidade invejável. Penápolis tem o privilégio de ter cidadãos como o Dr. Jarbas e muitos outros que realmente me deixam saudades. Além de tudo, brincadeiras à parte, é um ótimo pescador. Enfim, meus cumprimentos ao Dr. Jarbas e a todos aqueles que lhe outorgaram o título em questão. Pai, é isso aí. A gente está muito feliz por essa homenagem, né, merecida. Nós entendemos assim, eu e meus irmãos, né? E é isso aí. Só alegria, né? Você merece. E você viu como é que foi? Todo o esforço, todo o empenho, né? E o legal é que você está sendo honrado, né? Homenageado. E você sabe, né? Tudo valeu a pena. Todo o teu empenho, todo o teu esforço. E a gente está aqui hoje comemorando junto com você essa grande alegria, tá bom? Parabéns, pai, ó. Beijo. Os nossos aplausos ao ganhador da medalha, Rui Barbosa. Gostaria também de registrar a presença do Dr. Aécio. Aécio Limieri de Lima. Amigo, participou, estudamos juntos na mesma turma. É uma honra, né, recebê-lo aqui na Casa de Leis. Então, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da região aqui de Araçatuba. Também presidiu a subseção de Birigui por 2 mandatos. E em nome do Dr. Aécio, saudar então todos os advogados e advogadas aqui presentes. Também cumprimentar os familiares do homenageado Dr. Jarbas, os amigos, funcionários da OAB, serventuários da Justiça. Continuando, franqueio a palavra então ao presidente da subseção da OAB de Penápolis, Dr. Gustavo Raimundo. 3 minutos. Eu não sabia que eu ia falar depois dessa homenagem aí, viu? Me pegou de surpresa. Eu até falei com a cara, é melhor ter gravado o vídeo, porque a gente acaba, depois de um vídeo com muita emoção dessa daí, vir aqui e falar do Dr. Jarbas. Mas eu prefiro falar algo de coração, Jarbas. Meu amigo Jarbinha, eu me sinto privilegiado e honrado em oferecer, no caso, aliás, indicar que essa medalha seria para você. O que me deixou feliz foi quando o Dr. Rubens me ligou, falou assim, doutor, o senhor conhece do projeto tal, que foi aprovado, a medalha Rui Barbosa? Quando lá atrás foi apresentado, eu fiquei muito feliz, achei até necessário e importante. E ele falou assim, a gente precisa indicar alguém que faça gabarito, né, dessa medalha. Eu falei, eu tenho essa pessoa, não preciso nem pensar em outra. E no grupo ali do WhatsApp da diretoria, eu já logo, pessoal, eu preciso indicar alguém e tal, eu vou indicar o Dr. Jarbas. Foi unânime, todos concordaram. E eu peguei o telefone e liguei para ele. Eu falei, ô Jarbinha, não você está sentado? Não, então senta. Mas por quê? Eu falei, eu tenho um recado para te passar. Tem a medalha Rui Barbosa assim, e nós estamos indicando você. Aí ficou um silêncio, assim, uns 5 segundos, assim. Eu falei, ô, Jarbinha, você tá aí? Ele falou, mas é sério mesmo? Eu falei, é sério, pô. Pô, mas eu já ganhei uma honraria agora, no começo do mês, outra tal. Eu falei, é merecida, né? Aí ele ficou contente, a gente também. E o que nos deixou mais feliz foi a aceitação de todos os colegas advogados, que pelo fórum, pelos corredores, todos concordaram com a nossa decisão e corroboraram, né? Isso a gente ficou muito feliz de saber que fez a escolha certa. E fico mais feliz ainda
de ver todo esse pessoal aqui, que não só tem apenas advogados, tem amigos, tem familiares. Estou vendo meus pais aqui. Estou vendo seus familiares, funcionários da OAB. Então, isso representa, ô Jarbinha, que você, além de um grande advogado, você tem uma coisa que é essencial no ser humano, que você é um cara que tem hombridade, você tem caráter, você tem honra. Você, atrás de um advogado, você é ser humano, entendeu? Que isso eu levo como ensinamento. Sempre te falei isso. Eu acho que hoje, o que os colegas falaram que são como os profissionais, eu também sou como profissional. Porque eu sigo os seus exemplos. Sempre fiz isso. No começo, como a Mari falou, ia no seu escritório diariamente. Doutor, me ajuda aqui que eu estou com uma dúvida. Às vezes estava perfeita a petição. Não precisava de retoque nenhum, mas você sentava e falava, Gustavo, senta aqui. Que antes de ser advogado, nós sempre fomos amigos. Vizinhos de frente, você me viu crescer. E sempre segui os seus passos na profissão como advogado. Isso que o doutor Adelmo falou, que todos os colegas falaram, que você é um cara feliz, é um cara alegre. É o que as pessoas enxergam isso, é o que você reflete também, entendeu? E, para mim também, como ser humano, me espelho nesses seus exemplos, entendeu? Como ex-presidente que você foi, eu me recordo quando eu fui montar uma chapa, né, para concorrer à presidência da subseção. Eu, tão novo, tinha 33 ou 34 anos. O mais novo até então seria para concorrer ao cargo. Eu te procurei e falei, Jarbinha, estão querendo colocar eu de presidente aí, né? Aí você falou, você está preparado. O que você precisa, você já tem. Aí eu falei, pô, mas o que eu tenho, né? Eu fiquei aquele no ar, né? Ele falou assim, presidente, o que você precisa... Mas, no fundo, eu acho que o que você quis dizer é exatamente isso. O que você é. Você ter caráter, você ter honra, respeitar os colegas, respeitar o promotor, o juiz, o serventuário. Um não é menos ou mais importante que o outro. Desde o faxineiro, o porteiro que nos recepciona, até o juiz. Eu costumo dizer que o porteiro não é menos importante que o juiz, porque ele te dá a segurança. O juiz não é mais importante que o advogado, e muito menos o promotor. Né? Então, a gente sempre está ali disposto a servir os advogados, como diretores de ordem. Isso eu me espelhei muito na sua gestão. Procurei saber de todos os ex-presidentes o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, para eu não cometer o mesmo erro. E sempre quando me vejo procurando exemplos da sua gestão, sempre o pessoal remete como que você fez isso, você fez aquilo, e eu procuro seguir esses exemplos. E vou continuar até quando Deus permitir. Mas eu não vou me prolongar, eu até fui pego de surpresa, não vou me estender mais, senão a gente acaba se emocionando. Mas eu agradeço muito, Jarbas, de você ser meu amigo. Né? Acho que meus pais estão felizes por eu fazer essa indicação, né? Quando nos foi solicitado. A advocacia está feliz, a advocacia está em festa. Amanhã comemoramos o nosso dia 11 de agosto. E às vezes as pessoas, mas o que a advocacia tem a comemorar? Nós temos tudo a comemorar. Ainda mais hoje na sua figura. Tudo isso que eles representam e falaram sobre sua pessoa é o que a gente tem que comemorar. Que isso sirva de exemplo para todos aqueles novos, para aqueles todos que já são antigos de profissão, sigam esses passos. Porque essas palavras aí não foi de pessoas que falaram aqui ou foram pagas para isso. Foram pessoas que falaram de coração. Foram pessoas que enxergam isso na sua pessoa. E isso que sirva de exemplo para os próximos. Outros teriam direito a receber essa medalha? Concordo. Mas hoje você é a pessoa que completa todos os requisitos. Muito obrigado. Na sequência, convido o vice-presidente Evandro Tervido Novaes, vereador, a presidir a sessão e peço a palavra. Franqueada a palavra ao vereador Rubens Bertolini.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, homenageado Dr. Jarbas Leal Marques da Silva, presidente da OAB Penápolis, Dr. Gustavo Raimundo, conselheiro Dr. João Carlos, Paulo, representando aqui o vice-prefeito em exercício Feltrin, senhores vereadores, vereadora Esther, senhores advogados, convidados, familiares, amigos, os que nos assistem através da TV Câmara, essa homenagem. E nós temos hoje o primeiro homenageado, Dr. Jarbas. Como foi dito aqui pelo presidente da OAB, os que estão aqui é porque são amigos, porque conhecem o trabalho do Dr. Jarbas. É um decreto novo, não completou um ano esse decreto a qual concede essa medalha de reconhecimento ao advogado pelos serviços, pelo trabalho, por lidar no direito, a importância dessa profissão advogado. O advogado está previsto na Constituição, nós conhecemos, nós lidamos com o direito. E fiz uma anotação aqui. Dentro da organização do Estado, na Constituição Federal, nós encontramos o capítulo das funções que são essenciais à justiça. E entre as funções essenciais à justiça, nós temos na seção 3 a advocacia. No artigo 133 diz que é indispensável, porque a garantia da ordem dos advogados do Brasil, tem toda uma história, porque ordem, porque que vem lá da França esse nome e é mantido o respeito, porque o advogado é aquele que luta, é aquele que representa, é aquele que intercede. Então essa é a importância. Ele representa, ele luta pela justiça, porque sem o advogado não há justiça. Muitas vezes nós vamos e deparamos com situações que há uma confusão entre o advogado e aquele a qual ele defende, seja na esfera civil, criminal, tributária, e N áreas, muitas áreas. Advogado é aquele que estuda constantemente, aquele que se esforça, porque a mudança é necessário se atualizar, a legislação é muito dinâmica, então há uma dedicação. E o senhor faz parte do Conselho de Ética, como relator, escreve muito bem. Escreve, doutor Jarbas. O senhor não é para o senhor estar aqui, mas o senhor escreve muito bem. Uma pessoa muito humilde, pessoa que sabe conversar, bem prático, consegue passar o recado. Né, como disse também aqui nas gravações, os amigos, os advogados que falaram, que nos antecederam, doutor Jarbas, doutor Adelmo, enfim, o trabalho que o senhor realiza na advocacia, o trabalho que o senhor contribui como relator no Tribunal de Ética, né, que engrandece a Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de São Paulo. Temos o conselheiro que compõe aí o quadro de conselheiros da OAB São Paulo. Hoje nós temos uma OAB com aproximadamente 160 conselheiros. Nós temos a Ordem, o Conselho Federal em Brasília. Há uma organização da Ordem dos Advogados a nível nacional, a nível estadual, o Conselho da Ordem Estadual, a nível de subseções. É bem complexo, é bem organizado, funciona, trabalha, dá resultado, dá um amparo aos assistidos que necessitam da assistência judiciária gratuita. Nós temos também a CAASP. Então, tudo isso contribui. E o advogado é aquele que luta pela justiça, é aquele que luta pela igualdade, pela liberdade, pela cidadania. É indispensável para fazer a democracia, para que venha ocorrer a democracia, é necessário advogado. E o senhor compõe esse quadro, como nós temos aqui vários advogados, vereadores advogados também que fazem parte desse trabalho. Então, que Deus continue dando sabedoria. O senhor sempre foi conselheiro também. Conselheiro também, muitas vezes pedi auxílio, conselho na área do direito. O senhor sempre atendeu. E outros amigos, o senhor sempre socorreu. Doutor Jarbas, o senhor tem uma vocação, e essa vocação, Deus preparou, né? O senhor tinha essa vocação para ser advogado. Então, a gente fica muito feliz pela essa indicação do doutor Gustavo, através da OAB Penápolis, faz um excelente trabalho, os advogados, atende,
Que Deus continue também abençoando o trabalho do senhor perante a OAB, representando aí a classe dos advogados. É imprescindível advogado, é importantíssimo. Muitas vezes deparamos situações, mas ele cometeu isso, cometeu aquilo, o advogado está para interceder, como o Espírito Santo intercede. Vou deixar um versículo aqui, o Paráclito, que vem do grego, né? Então é aquele que intercede. O advogado é aquele que intercede, ele enfrenta. Não tem diferença. Existe poder judiciário, existe o Ministério Público, mas existe o advogado, porque sem o advogado não há justiça, não há equilíbrio. Então é necessário, sim, é indispensável o advogado. Porque o inocente muitas vezes é inocente, como o verdadeiro é inocente, e ele precisa de um defensor. Todos nós, muitas vezes, precisamos de um defensor. Então nós nos socorremos a um advogado. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, com essa palavra, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é bíblico. A figura do advogado é uma figura bíblica, muito antes da Constituição. Então, a importância do advogado. Então, fica aqui os parabéns. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Dr. Jarbas. Convido o vereador Rubens de Médici Ito Bertolini e o presidente da subseção da OAB Penápolis, Gustavo Raimundo, a entregar a medalha Rui Barbosa ao advogado Jarbas Leal Marques da Silva. Convido o vereador Rubens de Médici Ito Bertolini a reassumir a presidência da solenidade. Convido, então, o secretário municipal de Esportes, Paulo Henrique Sanches, a entregar o certificado ao homenageado em nome do vice-prefeito em exercício, Carlos Alberto Feltrin. Convido o vereador Rodolfo Valadão Ambrósio para que, em nome dos demais vereadores, faça uso da palavra. Senhor presidente, Rubens Bertolini, Paulinho, representando o vice-prefeito
Feltrin, João Carlos, obrigado pela presença, apresentando a OAB estadual. Gustavo, nosso presidente, nosso amigo, presidente da subseção de Penápolis. Rubinho e o nosso homenageado, Dr. Jarbas, nosso grande amigo. E, em nome dele, eu gostaria de agradecer a presença de todos, uma boa noite especial a todos, e uma boa noite também aos meus companheiros de vereança e a todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Dizer primeiro, parabenizar o Rubinho, viu, Rubinho, pela iniciativa de criar a medalha, que é um mimo, né, dessa Casa de Leis, em nome do Rui Barbosa, que é um símbolo para a advocacia, né? E já aproveitar também e já parabenizar também o Gustavo e todos os membros da diretoria da OAB de Penápolis, porque o nome do Jarbinha, a gente, como foi dito aqui, é uma unanimidade realmente, desde a classe dos advogados, aos serventuários do fórum, aos clientes, aos funcionários da OAB. Tenho certeza que foi uma coisa que foi muito fácil e, com unanimidade, fica muito mais fácil, inclusive, de fazer essa homenagem. É a primeira das homenagens que nós temos nessa Casa de Leis, que é a medalha Rui Barbosa. Eu sempre digo aqui que eu sempre tive um apreço muito grande em relação ao título de cidadão penapolense. Já tenho 10 anos nessa Casa de Leis e nunca indiquei o título de cidadão penapolense, porque, primeiro, eu não sou penapolense, Ziza, então eu dou muito valor. E, assim, tem muitas pessoas perto de mim que não são penapolenses, então eu sempre falei, vou fazer uma injustiça, indico um, não vou indicar outro, vou fazer uma injustiça. Mas sempre dei muito valor. E essa é uma segunda medalha, um segundo mimo dessa Casa de Leis que eu vou dar muito valor também, que é da classe dos advogados, né, da classe que eu atuo, né, da profissão que eu atuo, que me dá o sustento para mim e para minha família. Então, é um título que vou ter mais ainda o respeito e vou todo ano aqui estar muito feliz no dia de apresentação do nosso colega que vai receber o título e de falar um pouco da história da advocacia, como foi dito aqui. Amanhã é o Dia dos Advogados, dia 11. Teremos, inclusive, uma confraternização lá na Casa dos Advogados. Eu fiz questão de pedir para falar porque o Jarbinha acho que nem vai lembrar, Jarbinha. Cheguei lá em 2000, me formando na faculdade. Quem era o presidente da OAB? O Jarbinha. Acabando o mandato, eu estava lá também acabando a faculdade. Cheguei para conversar com ele para ver que estava fazendo a prova da OAB, o que ia precisar de documentos. Aí conversa, ele sempre muito prestativo, né? Sempre gosta muito de conversa, né, Jarbinha? Gosta muito de conversar e dar esse afago, principalmente para quem estava chegando, né? Ele não vai lembrar porque eu cheguei lá bem magrinho, era bem magrinho, remelento ainda, né? Cabelo desarrumado, né, Jarbinha? Ele não vai lembrar, e aí conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, Rodolfo, no começo, e eu muito preocupado como ia ser, né, o começo da advocacia, que é muito difícil, né, para todos. Não, fica tranquilo, o começo você vai começar pela assistência judiciária, mas eu vou te dar um conselho muito importante, que inclusive ele colocou na fala dele aqui. Cuide muito bem dos seus clientes da assistência judiciária, que eles serão seus primeiros clientes e vão ser eles que vão fazer a sua propaganda depois, né, Jarbas? Porque a advocacia não pode ter propaganda, a gente não pode pôr em jornal, não pode pôr em rádio, mas é o boca a boca. Então, cuide muito bem dessas pessoas mais simples, que são as pessoas que vão ser indicadas para você, que é essas pessoas que vão levar o seu nome para outras pessoas. Então, eu levei isso aí como um dilema, né? E até hoje faço assistência judiciária porque me dá prazer, viu, Jarbas? É algo que a gente vê as pessoas muito, muito simples. Muitas vezes chegam no escritório e falam, ó, eu quero conversar. A gente acaba virando psicólogo, né? Acaba virando psicólogo, amigo, porque as pessoas precisam desabafar e conversar, e então é algo que me dá prazer realmente, e eu levei esse dilema comigo. Acho que deu certo, estou aqui, graças a Deus, e esse foi um conselho que o Jarbinha me deu naquele momento, e eu fiquei muito feliz e levei isso para comigo, e me ajudou de estar aqui nesse momento. Já vão 18 anos praticamente, e estou aqui nesse momento para te fazer parte dessa solenidade, desconfiando de algumas informações assim do seu vídeo, né? Primeiro, que a hora que você falou que nasceu em 44, eu fiz as contas, dá 74 anos. Não dá para acreditar, né, que o Jarbinha tem 74 anos, né?
A segunda coisa que eu não acreditei no vídeo foi que ele saltava de paraquedas. Você saltou 5 vezes? Eu saltei uma vez só, para nunca mais fazer isso na minha vida. Me chamou a atenção, porque falei, teve mais um louco que saltou. Nós saltou 5. Então, ainda bem que você está aqui. Eu quase fui embora com um só. Mas também, disso aí não vou morrer de novo. Não vou morrer de novo? Não vou morrer, né? Porque quase morri naquela ocasião. Então, Jarbas, parabéns, né? Fico muito feliz. E quem conhece o Jarbas, cada momento com ele é uma pérola, né? Viu, Ziza? A gente estava ali na sala antes de entrar, fazer essa passagem, o Gustavo já está dando risada. Você não consegue conversar com o Dr. Jarbas sem dar risada, né? Aí eu cheguei, boa noite, homenageado, grande advogado de Penápolis, o maior advogado de Penápolis. Ele falou assim, das pequenas causas. Isso é uma figura que só quem conhece. Pude ter o prazer também de, acho que, frequentar um dos escritórios mais agradáveis de Penápolis, que era o Dr. Bonini, está aqui, Dr. Nivaldo, Dr. Jarbas, e as meninas que deram a palavra aí também no seu vídeo, que era um escritório que você entrava dando risada e saía dando risada. O Dr. Nivaldo não está mais entre nós, mas era uma pessoa também muito agradável, muito agradável. Também seria uma pessoa a ser homenageada, com certeza, se tivesse entre nós. Então, Jarbas, não vou me alongar mais, a homenagem é sua, a gente quer ouvir você falar e te parabenizar, dizer que você realmente é um exemplo para a nossa classe, você é algo que todo mundo gostaria de ser na advocacia. Pessoa do bem, pessoa agradável, uma pessoa correta, uma pessoa justa, né? E uma pessoa que só nos traz bons ensinamentos. E essa Casa de Leis está sendo muito feliz na primeira medalha Rui Barbosa ser entregue para você. Não vou nem chamar de doutor, para você, nosso grande amigo. Parabéns. Franqueada a palavra ao advogado Warner Sugano, representando a loja maçônica Estrela Noroeste do Brasil. Dr. Warner. Excelentíssimo senhor presidente, Dr. Rubens Bertolini, em nome do qual eu peço permissão para cumprimentar a todos os vereadores, excelentíssimo representante do Poder Executivo, Paulo Henrique, cumprimento as autoridades aqui presentes, senhores vereadores, meu caro amigo e irmão João Carlos Risoli, aqui representando a seccional de São Paulo, Gustavo, amigo e irmão também, hoje aqui representando a seccional de Penápolis, meu caro irmão Sérgio Arias de Brito, em nome do qual saúdo todos os irmãos de maçonaria que aqui se fazem presentes, senhores e senhoras, e em nome do Dr. Aécio, que é presidente do Tribunal de Ética em Araçatuba, 21ª turma, cumprimento a todos os advogados. Senhores e senhoras, meu caro amigo irmão Jarbinhas, seus familiares, é um prazer muito grande para a gente vê-lo aqui sendo homenageado. Esta casa, quando as coisas começam errado, a tendência é dar errada. Quando as coisas começam certo, parece que é uma sucessão de acertos. O primeiro acerto, Rubens, foi ter instituído essa medalha. Parabéns a você, parabéns a esta Câmara por ter instituído essa honraria, que é muito significativa. O segundo acerto foi o nome dado a essa medalha, Rui Barbosa, que foi um jornalista, foi um político, um ícone na história do Brasil e até do exterior, tendo em vista o discurso que ele fez lá em Haia, e até recebeu o codinome de Águia de Haia, e era também um advogado. Então, a escolha para o nome da medalha, não resta dúvida que foi muito acertada. E o acerto continua ao ter pensado, entre os advogados de Penápolis, o Dr. Jarbas. E nisso aí há um mérito também do presidente da subseção, o Dr. Gustavo Raimundo. De modo que essa sucessão de acertos deságua hoje nesta solenidade que presta essa homenagem ao Dr. Jarbas de maneira extremamente acertada. E o Jarbas, além de tudo que já foi falado a respeito dele,
Ele é uma pessoa bondosa, é uma pessoa afável, é uma criatura humana extraordinária, um profissional ético. E poucos podem dizer com propriedade, porque eu acompanho o trabalho do Jarbas, ele é uma pessoa que tem um bom humor extraordinário. Sempre está brincando, sempre sorrindo, e olha que a vida lhe deu pauladas. Mas ele soube superá-las. Todas as pauladas que recebeu, o Dr. Jarbas sempre superou com muito dinamismo, com galhardia e, acima de tudo, com humildade. O Jarbas é uma pessoa que tem uma humildade extraordinária. De modo que hoje eu estou aqui, meu irmão Jarbas, falando em nome da Loja Maçônica Estrela Noroeste do Brasil, nos irmandando aos vereadores, a todos que estão aqui, para abraçá-lo, para cumprimentá-lo, para dizer que você se faz extremamente merecedor desta honraria. E Rui Barbosa, ele escreveu um livro que é O Dever do Advogado. Acho que todos sabem disso. E lá tem alguns deveres que ele constou ali, que eu vou me permitir ler, um dos quais ele dizia assim, que o advogado não deve proceder nas consultas senão com a imparcialidade real do juiz quando profere uma sentença. O advogado não deve fazer da sua banca um balcão, algo que seja uma mercadoria. O advogado não deve ser baixo diante dos grandes, nem arrogante diante dos miseráveis. O advogado deve servir aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade. Ele deve amar a pátria, auxiliar o próximo, guardar a fé em Deus, na verdade e no bem. Você, Jarbas, desempenha tudo isso com a extrema simplicidade e com extrema facilidade. Você faz da advocacia um verdadeiro sacerdócio e você é uma pessoa extremamente competente e séria naquilo que faz. Em 2003, no final de 2003, terminava a minha gestão como presidente da subseção de Penápolis e uma figura que eu tenho no mais alto grau de estima, Dr. Clemente Pesarini, me chegou a mim e disse que queria um advogado que soubesse escrever bem, que fosse honesto, que fosse decente, que fosse trabalhador e fosse ético. Ele foi falando aquilo, eu fui dando um sorriso. Ele falou assim, por que você está rindo? Eu falei, eu já tenho um advogado para indicar para o senhor. Mas eu preciso desse advogado, ele me disse, para compor o Tribunal de Ética da OAB na cidade de São José do Rio Preto. Eu tenho um advogado. Quem que é? Eu falei, eu não posso falar antes de perguntar para ele, senão eu seria indelicado, porque ele pode não aceitar. Mas não teve dúvida, saí de Rio Preto e vim a Penápolis e conversei com o Dr. Jarbas, como ele sempre faz. Era um desafio para ele. Ele disse, vou aceitar. E eu estou, desde 2004 até hoje, no Tribunal de Ética, e sempre fazendo um trabalho extraordinário, um trabalho muito bom. Jarbinhas, tem um texto, curtinho, peço aos senhores só um minutinho mais de paciência, estou terminando, mas tem um texto que ele é de Justino de Vasconcelos, e eu fiz uma adaptação a esse texto. É um texto muito bonito. Justino de Vasconcelos já foi presidente da seccional do Rio Grande do Sul. Esse texto diz assim, onde houver tirania, onde houver despotismo, lá estará tu, intrépido e eloquente a defender o Estado de Direito. Fostes feito de ossos, músculo, cérebro e sentimentos. Por isso, pensas e ages como criatura humana que és. Defende os fracos com humildade, enfrenta os fortes e poderosos com arrojo e altivez. Ninguém te pode calar. Tu não tens carreira, porque te dedicas a um sacerdócio. Não persegues um mero objetivo, porque buscas um ideal. Tu és, pois, um advogado. Advogado dos ricos, dos pobres, dos desamparados, dos que clamam por justiça. Sempre sereno nas derrotas, indiferente nas vitórias. Teu ofício é mesmo advogar. Advogar em prol das causas justas, ainda que para tanto tenha que sacrificar-te. Teu mistério é tão sublime que fazes tua a dor alheia. Teu trabalho, tão nobre, não te escraviza, antes disso te apraz. Tenha fé, meu irmão, jamais percas a esperança. Mesmo que te enclausurem nas masmorras ou te levem aos cadafalsos, não desvies da tua missão.
Assim o fazendo, e ao chegares ao mais extremo dos teus dias, terá o direito de contemplar a obra que legaste em benefício do teu semelhante, da natureza e da humanidade. Receberás, pois, como galardão, a sensação da missão cumprida e o sentimento de paz interior que só os justos têm. E eis aí o grande mistério. Abrir-se-á diante dos teus olhos o infinito dos céus, e todos quantos souberem de ti, orgulhosos dirão que tu foste advogado. Meu irmão Jarbas, receba isso como a nossa gratidão e o nosso prazer de ser seu irmão e seu companheiro de profissão. Agradecemos as palavras do Dr. Warner, ex-presidente da OAB Penápolis. Franqueio a palavra ao conselheiro seccional da OAB, Dr. João Carlos Risoli, representante do presidente da OAB de São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Penápolis, vereador Rubens Bertolini, excelentíssimo senhor representante do prefeito municipal de Penápolis, excelentíssimo senhor presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Penápolis, doutor Gustavo Raimundo, meu querido amigo, irmão, companheiro de jornadas, Dr. Jarbas Leal Marques da Silva, excelentíssimos senhores, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Penápolis, ilustres advogadas, ilustres advogados aqui presentes, muitos dos quais amigos, irmãos que temos no coração. Fui agraciado na tarde de ontem, duplamente, com um pedido do Dr. Marcos da Costa, presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, que me pediu encarecidamente que viesse a Penápolis representá-lo na solenidade de homenagem ao Dr. Jarbas Leal. E quando ele me falou a razão do pedido, que era a homenagem ao Dr. Jarbas, eu disse, bom, então você não precisa nem pedir encarecidamente, porque o Jarbas é, acima de tudo, um querido amigo e irmão daqueles que a gente traz sempre no peito, como diz o poeta. Então, para nós foi uma graça vir aqui representando o nosso presidente e, portanto, Jarbas, eu trago a você o abraço de todos os advogados do Estado de São Paulo. Esta homenagem, senhor presidente, não é uma homenagem apenas à pessoa do advogado Jarbas Leal. Não é uma homenagem apenas a um advogado. Na medida em que esse advogado é um membro ilustre, com serviços, anos e anos de serviços prestados à classe dos advogados, prestados à Ordem dos Advogados do Brasil. Esta homenagem que esta casa faz hoje ao Dr. Jarbas é, antes de tudo, uma homenagem à advocacia, é uma homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, que ele tão bem sempre representou. E eu já fui aqui contemplado nas palavras do nosso querido presidente, doutor Gustavo, nas palavras do meu querido amigo, meu querido irmão, Wagner Castilho Sugano, mas eu não poderia deixar de também externar aqui
as minhas palavras ao querido Jarbas, além da representação do Dr. Marcos da Costa, evidentemente, e numa solenidade desta magnitude, desta importância, o ideal, o aconselhável seria que trouxéssemos, que tivéssemos um discurso escrito, né, para não cometer erros, para não errar. Mas é impossível a emoção que nos tolhe. Primeiro que eu não sabia que iria fazer uso da palavra, mas, mesmo que tivesse trazido um discurso escrito, nós teríamos aqui que falar com o coração. E falar do Jarbas é falar de uma amizade de mais ou menos 30 anos, né, que nos conhecemos quando eu estava na faculdade de Direito em Araçatuba, e ele veio para terminar o seu curso de Direito. E nós terminamos juntos, ou seja, nós somos da mesma 29ª turma de Direito da Faculdade de Direito de Araçatuba, que colamos grau em dezembro de 89. Mas depois nos reencontramos novamente em 1998, já exercendo a advocacia há alguns anos. Jarbas foi eleito presidente da subseção de Penápolis e eu eleito presidente da subseção de Mirandópolis. Começamos e iniciamos juntos uma carreira na direção da OAB na região. Depois deixamos as subseções e fomos juntos para a 11ª turma de Ética e Disciplina em São José de Rio Preto, como relatores, não é? Depois, Jarbas me deu a honra de vir conosco instalar a 21ª turma de Ética e Disciplina em Araçatuba, não é? Onde também contamos, e até hoje ainda, com a participação do nosso querido Wagner Castilho Sugano, que também é relator naquela turma. E durante todo esse tempo, esse caminhar, nós sempre tivemos aquilo que já foi dito aqui, a lealdade, aquilo que ele, a qualidade que ele, a principal qualidade que ele traz no próprio nome, né? A lealdade da amizade do nosso querido Jarbas, né? Então, eu quero dizer que toda e qualquer homenagem que se fizer a você, Jarbas, será pequena diante da grandiosidade do seu caráter, não só para a advocacia, como advogado, que foi tão bem falado aqui, mas como ser humano extraordinário e espetacular que você é. Ser humano, amigo, irmão, não é? Esse homem fisicamente pequeno, como era Rui Barbosa também, mas que tem um caráter gigantesco. É um gigante. O caráter é um templo de virtudes. E que nós hoje estamos homenageando aqui nesta casa. Então, essa casa está de parabéns por esta, primeiro, como disse o Dr. Wagner, por criar esse título, esta medalha. E é importante essa comenda, né, que os munícipes, que a cidade tenha um instrumento para homenagear aqueles cidadãos os quais se destacam e nos quais ela vê o exemplo, né? Então é muito importante. Parabéns, senhor presidente, parabéns, senhores vereadores, por esta criação e parabéns, querido Jarbas, que você continue sendo isto que nós vimos aqui hoje, esse exemplo de virtude, esse exemplo de advogado, mas, sobretudo, o exemplo de ser humano que você é. E eu gostaria de encerrar essas palavras, senhor presidente, trazendo uma fala do grande Rui Barbosa, que também era um homem pequeno, mas é o patrono dos advogados brasileiros, mas mais do que isso, né? A Águia de Aia, como ele ficou conhecido. E ele disse uma vez mais ou menos o seguinte:
Os homens se dividem em dois grupos. Há os plantadores de couve e há os plantadores de carvalho. Os primeiros plantam o seu almoço, o seu jantar de amanhã, para si e para a sua família. E são bons, porque a terra precisa deles, e eles fazem isso muito bem e são virtuosos por isso. Mas os segundos, os plantadores de carvalhos, estes trabalham, plantam para a humanidade e para o futuro. Estes são muito mais virtuosos e estes servem à humanidade. Você, Jarbas, é um plantador de carvalho, o que disse Rui Barbosa. Parabéns, parabéns, Penápolis, parabéns, Jarbas, mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Franqueio a palavra ao secretário municipal de Esportes, Paulo Henrique Santos, representando o vice-prefeito em exercício, Carlos Alberto Feltrin. Cumprimentar a mesa, o presidente Rubim Bertolini, Dr. João Carlos, Dr. Jarbas Leal, homenageado dessa noite, o amigo Gustavo, Dr. Gustavo Raimundo, os vereadores Nardão, Tiquinho, Carlão, Ziza, Evandro, Dr. Rodolfo, vereador Esther. Eu trago um abraço do nosso prefeito, que está licenciado, Célio de Oliveira, do nosso vice-prefeito em exercício, Carlos Alberto Feltrin, que não pôde estar presente por estar em um outro evento. Mas boa noite também a todos que estão na galeria. Obrigado pela presença, acho que é sempre muito importante o comparecimento em homenagem de pessoas, como disse o doutor João Carlos, que se destacam na sociedade. Acho que esse reconhecimento é muito importante, porque serve de exemplo para os profissionais de todas as categorias que aqui são homenageados. Mas, doutor Jarbas, em breve palavras, o advogado é o profissional que defende o direito, perante a sociedade. Ele zela pelo bom cumprimento das leis, por uma sociedade mais justa e democrática. E pelo que a gente viu, no filme aí, que foi produzido pelo Cacá, tão bem produzido pelo Cacá, e por tudo que falaram também, as pessoas que passaram por esse microfone, a gente fica com a certeza que a homenagem é mais do que merecida. Eu disse para o senhor, quando eu entreguei o decreto aí do prefeito, que eu tive a oportunidade de conviver com o filho do senhor, o Jarbas, no tiro de guerra, quando ele serviu e eu lá trabalhava, e a gente, naquela oportunidade, já via todo o comprometimento dele, toda a dedicação. Isso mostra que ele teve uma boa família, teve uma boa formação, como também o senhor teve. E aí é que a gente vê o quanto a família é importante e quanto é muito importante o caráter do senhor. Foi na formação que o senhor herdou do seu pai e transmitiu para o seu filho e para as irmãs. Então a gente fica muito contente, eu fico muito feliz de ter sido escalado pelo prefeito para participar dessa solenidade, dessa primeira entrega da medalha Rui Barbosa, e tenho certeza que eu aprendi um pouquinho mais e admirar o senhor, porque eu até falei com o doutor Gustavo, quando a gente estava ali dentro, e não conhecia tão próximo o senhor. A gente via as fotos no jornal, e via uma pessoa séria, uma pessoa sempre com o rosto fechado, mas ali a gente viu que é uma pessoa de uma alma muito boa, que transmite credibilidade, que transmite confiança, só de a gente ter esse primeiro contato. Então, eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade, parabenizo também o Rubinho pela feliz iniciativa de instituir a medalha, e que o senhor continue por muitos e muitos anos. O doutor Rodolfo disse que tem 74 anos, mas não parece, é tão jovenzinho,
Nem cresceu ainda, né, doutor? Tem muito ainda, desculpa a brincadeira, viu, doutor? Mas tem muito ainda que servir a nossa sociedade, e a nossa sociedade é muito agradecida por tudo que o senhor fez, e em grande parte de forma gratuita. Muito obrigado, parabéns pela homenagem. Fica franqueada a palavra agora ao primeiro contemplado com a medalha Rui Barbosa, Dr. Jarbas Leal Marques da Silva. Primeiramente, eu agradeço a Deus por poder estar aqui. Como isso deixa a gente muito emocionado, eu escrevi 10 folhas, depois eu achei melhor, não, 10 folhas é muita coisa. Então eu escrevi só 1,5 folha. Eu gosto de falar sem ler, mas aqui eu posso me emocionar. Aliás, eu me emociono demais quando eu olho para a minha bandeira e canto o hino nacional. Se os senhores devem ter percebido, durante todo o hino eu chorei. Se alguém percebeu, se não percebeu, é porque eu escondi muito bem. Já disseram que eu sou um grande advogado, mas eu não me sinto um grande advogado. Já me disseram isso. Eu sou um advogado de pequenas causas. Excelentíssimo senhor presidente desta honrada Casa de Leis, Dr. Rubens de Médici Ito Bertolini, cuja iniciativa de instituir a medalha Rui Barbosa e concedê-la aos advogados de Penápolis, enche-nos a nós, causídicos, de alegria e gratidão. Peço vênia por intermédio de vossa pessoa, agradecer aos ilustres vereadores Adalgiso do Nascimento, Bruno Marcos Araújo dos Santos, Carlos Alberto Soares da Silva, Esther Maria Cesalpino Mioto, Francisco José Mendes, Ivan Edição Marco, José Antônio Ferres Chacon, Júlio César Caetano, Roberto Delfino da Silva, Rodolfo Valadão Ambrósio, Evandro Tervedo Novaes e Reginaldo Sacomani, pela concordância com a iniciativa do Dr. Rubens. Também por intermédio de Vossa Excelência, Dr. Rubens, peço licença para saudar as autoridades, os amigos, meus irmãos, os senhores, as senhoras e minha família presentes. Minha saudação especial ao Dr. Gustavo Ferreira Raimundo, pela indicação de minha pessoa para ser o primeiro advogado a receber esta homenagem da Câmara Municipal de Penápolis. Vejo-me muito pequeno em todos os sentidos da palavra, para merecer tal honraria. Rui foi um gênio, um cérebro privilegiado. Jornalista, filósofo, filólogo, professor, estadista, político, escritor, poeta e advogado com letras maiúsculas. Permitam-me dizer que tenho duas coisas em comum com Rui. A altura, 1,58 m. Ele tinha também 1,58 m. E ser baiano como ele foi. Mas ouso dizer que tenho uma qualidade que ele não tem. Tenho Penápolis no meu coração. Por fim, foi Rui exímio mestre do direito, como jamais se tinha visto igual. E o que é o direito? Em curtas e breves palavras, direito é o conjunto de normas que regulam nossa vida em sociedade. Sem o direito, não há civilização. Salve Rui Barbosa. Muito obrigado.
Agradecemos a presença de todos, agradecemos, homenageado pelas palavras, Dr. Jarbas Leal Marques da Silva, primeiro homenageado com a medalha Rui Barbosa, honraria que essa Câmara Municipal de Penápolis concede ao advogado ilustre do ano de 2018. Agradecemos também ao Ricardo Alves, assessor de imprensa, que preparou essa matéria, esse vídeo, aos funcionários da Câmara Municipal. E lembrar também que há um convite, o Dr. Jarbas convida para uma recepção após o encerramento dessa sessão solene, ali no Sindicato Rural. Isso. Uma humilde recepção. Pequena. O Dr. Jarbas é bem prático, é singelo, leal, né? Então, muito obrigado, Dr. Jarbas, pela presença. Sob proteção de Deus, em nome do povo penapolense, declaro encerrada a sessão solene de entrega da medalha Rui Barbosa ao Dr. Jarbas Leal Marques da Silva. Boa noite a todos, muito obrigado, Deus abençoe.